fazer mais uma vez aqui um espaço da nossa prestação de serviço. Eu recebo aqui a médica nefrologista, a doutora Denise Rodrigues Simão. Estamos aí no mês de setembro, que é o setembro dedicado à conscientização da doação de órgãos, né? E a doutora Denise, a gente estava falando assim, Blumenau é referência para toda Santa Catarina quando a gente toca muito neste assunto, né? Boa tarde, seja bem-vinda. O Hospital Santa Isabel até foi agraciado como, Blumenau foi agraciada, né, como a cidade capital dos transplantes renais. Hoje o Santa Isabel tem aproximadamente quase 5.000 transplantes realizados, né? Mas eu sempre falo que o transplante só acontece em decorrência da doação de órgãos, né? Então, por isso que é importante esse mês, que é o mês da conscientização, com o intuito de que a gente aumente o número de doações e com isso consiga manter esse número expressivo, né? Que faça diferença na vida de algumas pessoas. Esse é o Setembro Verde. Isso. Setembro Verde. Né? Lá, eu lembro, doutora Denise, há uns anos atrás, quando se falava muito nessa questão, você vai ser doador ou não vai quando morrer? Havia um certo tabu, assim, na conversa com as famílias. A senhora entende que houve, as pessoas estão mais conscientes com relação a esse tema tão importante? Qual é a avaliação da senhora? Sim, eu acredito, né, no sentido de que quando você tem um bom atendimento, por exemplo, porque toda situação em que você tem um provável doador é uma situação de uma pessoa jovem, uma pessoa rígida, sem nenhuma patologia prévia, que de repente sofre um evento, um acidente vascular cerebral. Então, é um momento de muita dor para os familiares. Então, a partir do momento que os familiares têm noção que foi feito tudo para que esse quadro seja revertido, e infelizmente não aconteceu, então a partir do momento dessa situação em que se faz o diagnóstico de morte encefálica, se a família tem essa consciência de que todo o recurso foi utilizado, tudo que poderia ser feito foi utilizado, então existe uma aceitação melhor dos familiares em relação à doação. A gente consegue salvar quantas vidas ali? Pelo menos 9, né? Então, isso você modifica, né? Eu digo, a evolução dessas pessoas, né? Muitas vezes está na fila, está dependente de uma máquina, né? Nos pacientes que têm alteração de função renal, ou pacientes que têm uma alteração hepática, que não existe uma outra metodologia a não ser o transplante. Então, isso é impactante na vida das pessoas. Qual é o transplante mais comum, ou que ele é feito com mais frequência aqui em Blumenau hoje? Hoje ainda é o renal, né? O renal ainda é um número mais expressivo. Embora o fígado, a gente diga que está muito próximo, porque foram feitos 2.500, só que o transplante renal já começou muito antes do transplante hepático, né? E o transplante hepático hoje é 1.900. E no estado de Santa Catarina, eu acredito que Blumenau seja a única cidade que faça o transplante hepático hoje em dia. Acho que antes tinha Florianópolis, mas com um número muito pequeno. O que a senhora pode deixar de recado nesse Setembro Verde para quem está nos acompanhando, né? E de repente está pensando assim, a doutora Denise está falando de transplante, de doação de órgãos, enfim, né? A senhora que vive ali no quadro da medicina sabe da importância disso tudo, né, doutora? Eu acho que nesse mês conversar com os seus familiares, né? Expor para os familiares, né, a respeito de que deseja ser doador de órgãos, né? Não que esperamos que todos tenham nenhum evento, né, agudo que possa ocasionar, mas conversar com os familiares. A partir do momento que se é conversado, os familiares tiverem noção que você é um doador, isso vai facilitar muito a família naquele momento de dor, de perda, tomar essa decisão. Eu vejo que tem pessoas até que botam na rede social, né? Sou doador ou não sou, né? Deixa isso público, né? Para que as pessoas possam saber também, né? Doutora Denise Rodrigues Simão é médica nefrologista, falando aí sobre esse mês, que é o mês de conscientização também, a doação de órgãos. E Blumenau, de fato, ela é referência para toda Santa Catarina quando a gente fala a respeito deste assunto. Obrigado por ter vindo. De nada. Bom revê-la, né? Até mais. Até logo.